Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Sempre que a gente começa o programa, eu faço assim ó, na pele, pra pele ficar com coradinha, bonitinha, que não precisa ter maquiagem, sabe? É um truque que eu uso, se eu quiser usar também. Dá uma esfregada aqui sim. Olá, está entrando no ar mais um Talk Show. Gente, o programa, hoje eu sempre falo isso na abertura do programa, está imperdível, mas está mesmo, tá mesmo. Hoje eu tô com um cara aqui que ele é advogado. O cara é bonito, eu tenho propriedade para falar, eu não tenho esse negócio, sabe? Quando o cara é bonito eu falo mesmo, o cara é bonito, o cara é advogado, o cara é rotariano, o cara é tudo de bom na vida. E o cara sabe muito de direito trabalhista, viu? O programa hoje tá imperdível, mas antes eu quero fazer os agradecimentos dos meus apoiadores, dos meus amigos. Agradecer o Hipermercado Seu Azul, Cleovano, que toda última sexta-feira de cada mês tem o dia dele lá. Gente, vale a pena ir. Fumo Alvorada, o meu amigo Fernando e a Ellen. Global Suplementos, a minha amiga Michele Sberardi, meu amigo Amaury Sberardi. A Necta Sorvete, agradecer a família Necta, o Cleito, Lenício, o Nelson, a galera da Necta. Cachaça Jamel, em nome de Wayne e do André, os gestores lá que são massa pra caramba. Droga Certa, meu amigo Marcelo Dutra. Fazenda Babilônia, Dona Thelma. Vinhos Rio da Prata, do meu amigo enólogo. O cara sabe, hein? O cara sabe de vinho, hein, doutor? O cara é bom, hein? É enólogo. O dia que eu fui lá, eles tomando vinho, coisa mais linda do mundo. Eduarda Confecção, tá precisando fazer aquele uniforme de responsa? Eduarda Confecção e a 3 Comunicação, onde é esse estúdio maravilhoso que aqui estamos, tá bom? Sem delongas, vamos falar com ele. Gente, eu falei, ele é advogado, o cara é trabalhista, rotariano, o cara é uma pessoa maravilhosa, vocês vão conhecer agora, ele que é o doutor Bruno Sandri. Eu adoro fazer essa apresentação. Eu amo fazer essa apresentação. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Talk Show. E obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que o senhor é uma pessoa muito corrida. Hoje em dia nós vivemos no país onde tudo é acelerado, e o senhor tirou esse tempo para vir aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço pelo convite e agradeço pelos elogios também, que além de você, é só minha esposa que acha. Então, já é duas pessoas. Já tem 2 pessoas, já tá bom. Advogado. Então, antes de mais nada, eu sempre gosto de estudar a pessoa antes. Para falar assim, não, a pessoa é assim, assim, assado. Mas antes, eu pensei, não, como o Bruno já é um amigo, eu falei assim, eu vou deixar que ele faça as apresentações. Quem é o Dr. Bruno, de onde ele vem, o que ele faz da vida, além de ser essa pessoa bela que está na minha frente, gente. O cara é bonito mesmo, viu? Olha aí, olha lá na câmera, doutor. Gente do céu. Fica à vontade, doutor. Bom, eu sou advogado já há
14 anos, né? Formei aqui em Goiás mesmo, lá na PUC, em Goiânia. Sou daqui de Anápolis, natural de Anápolis. Minha família é daqui, minha mãe é daqui, meu pai é mineiro. Sou pai de 2 meninos, 2 garotão, o Bruno Henrique e o Augusto, casado com a Lorena. Tenho um escritório aqui já em Anápolis há 12 anos, o escritório, com atuação voltada muito para essa área empresarial, para a área trabalhista. E sou rotariano, né? Sou cristão. E é basicamente isso. É verdade. Doutor, assim, advogado de trabalho, hoje com o crescimento aí das empresas, indústria, eu acho que é um dos mais procurados, né? Acredito eu que seja um dos mais procurados, né? Sim, a demanda trabalhista, ela tem, eu entendo, eu tenho que confirmar a questão de número, mas tem aumentado, teve uma redução depois da reforma trabalhista, mas voltou a ter um crescimento agora, e isso é acompanhado, às vezes, do mercado, de uma forma geral, certo? E eu acho que tem outros fatores externos também, que implica direta e indiretamente no aumento dessas demandas. Mas hoje, dentro de uma empresa, é um dos setores, de um segmentos na parte jurídica que demanda mais trabalho hoje. Mais requisitado. Então eu já vou entrar de sola. Né? Então vamos lá. Quais os tipos mais comuns de acidentes de trabalho? Ixi, que pedrada, hein, doutor? Que pedrada, hoje em dia, hein? Hoje, o acidente de trabalho, às vezes, é o gargalo, pode ser um gargalo para a empresa. Então, daí a importância da empresa seguir, né, rigorosamente ali as normas, as NRs, que regulamentam essa questão de segurança do trabalho. Mas hoje é comum queda é uma coisa muito comum. Acidente de percurso, que é uma questão que já teve muita discussão em relação a isso, porque há 2, 3 anos atrás o acidente de percurso tinha deixado de ser acidente de trabalho. E para quem não sabe, o acidente de percurso é aquele acidente que o empregado sofre entre a casa e o trabalho ou vice-versa, ou ao contrário. Isso é muito interessante, doutor, assim, cortando o senhor já cortando. Por exemplo, antigamente a pessoa ia para casa, era um acidente de trabalho, se acontecesse algum acidente. Mas, e se a pessoa desviasse do caminho, seguisse outra coisa e tivesse um acidente ali? Isso aí, dentro de um processo judicial, isso tem que ser comprovado, que ele estava de fato... por exemplo, uma questão muito comum de acontecer muitas vezes é que o empregado ele recebe o vale-transporte, mas se acidentou indo de moto. Entendeu? Acontece. Então, se a empresa não tinha conhecimento de que ele estava indo de moto, se o correto mesmo era ele ir ali utilizando o transporte público, ela não tem responsabilidade nenhuma em relação àquilo, né? Porque ali ele desobedeceu o que era para ser feito. Ele pegou o vale-transporte para fazer o uso no transporte público, mas estava utilizando de outro veículo. E a situação que você trouxe é a mesma coisa. Se ele dali se deslocou para outro local e depois foi para casa, aí automaticamente deixa de ser um acidente de trabalho. Eu já tive situações no escritório interessante que até de empresa ali no DAIA, e o empregado saiu, tinha um restaurante ali, um barzinho ali próximo, ficou ali bebendo ali por 1 ou 2 horas e depois se deslocou para casa, foi atravessar ali, sofreu uma fatalidade ali, um carro passou, atropelou e o cara veio a óbito. Mas não é responsabilidade da empresa, né? Porque ele teria que ter saído e ir direto para casa, mas ele ficou ali 2 horas ali fazendo gestão de bebida alcoólica e acabou tendo esse problema. Então, independente se ele não foi embora rapidamente, qual é o de costume, ele excedeu o tempo ali, digamos assim, por exemplo, se ele sai às 18, ele ficou até às 19 horas, excedeu aquele percurso. Fora da empresa ali, aí não tem responsabilidade. Dentro do processo trabalhista, se ele vier, a família ou a pessoa vier reclamar alguma coisa, tem que comprovar ali que existe um lapso temporal razoável ali, a que hora? Saiu às 18, o acidente foi às 20 horas. Você não gasta 2 horas para chegar, né? Aqui em Anápolis, de deslocamento, dependendo da cidade, você não gasta de deslocamento. Então, já não é um acidente de percurso mais, porque ele deve ter parado em algum local, feito alguma coisa. Então, isso aí tudo tem que ser analisado. Doutor, falando em acidente de trabalho, vamos cair para dentro da empresa. Uma empresa, geralmente, empresa grande, todas as empresas, fornece EPI, né, equipamento de proteção individual. E se o camarada não usar e tiver um acidente de trabalho ali, consequentemente, por não usar o EPI, né? Eu falo sempre, e esse questionamento é comum por parte de empresários, né? Mas ele não quer usar, o que eu faço?
Né? Eu compro, eu entrego, Isso. mas eu passo ali e não estou usando. Então a obrigação da empresa, para se eximir de responsabilidade, ela tem que cobrar. Tem que cobrar o uso. O funcionário não quer usar? Sinto muito, eu vou te dar uma advertência aqui pela recusa e utilizar. Se eu vier aqui amanhã, se você não estiver usando, eu vou te dar outro, depois eu vou dispensar por justa causa. Entendeu? A obrigação, né, em relação a quase todas as normas trabalhistas está na empresa, está no empresário. Então ele tem que cobrar. Se ele disponibilizou o EPI certo para o empregado e ele não quer usar, você tem que dispensar o empregado. Tem que dispensar? Tem que dispensar, porque a responsabilidade é sua, mesmo que você comprove ali que fez a entrega. Mas você tem que comprovar a entrega e que você estava cobrando o uso. Entendi. Então, até 3 advertências. Se o cara não usou, o cara pode ser... Pode dispensar por justa causa. É mesmo? É importante a empresa se documentar disso aí, claro, tudo certinho, né? Porque Fazer senão... criar um procedimento interno ali, mas é necessário. Agora eu vou entrar de solada no seu peito agora. Agora você falou disso, questão de EPI, se a empresa dá, fornece, cobre, o cara não usou. E aquele ditado que fala, o empregado sempre tem razão. Isso é verdade ou é mito? É mito, né? O problema é comum e muitas vezes o empresário, quando procura a gente já com ação trabalhista, ele já está revoltado com a situação, né? Acha que não é justo aquilo e tudo mais. Mas não, né? As normas existem, né? E a partir do momento que existe a lei que trata de cada aspecto ali da relação trabalhista, elas têm que ser cumpridas. O problema é que muitas vezes o empregado, quando chega a tomar a iniciativa de entrar com ação judicial, é porque, de fato, a empresa está descumprindo o que está na lei. Então, por isso, às vezes, tem muito esse entendimento. Mas a empresa tem sempre... o empregado tem sempre razão. Não, ele não tem sempre razão. Mas acontece que, na grande maioria das vezes, temos exceções, temos ações, e muitas ações que o empregado entra e não recebe nada, porque não tem direito. Você comprova ali que a empresa cumpriu. Até de acidente de trabalho. É muito comum você comprovar que, muitas vezes, a culpa não foi da empresa. A empresa disponibilizou o IPI, a empresa cobrou, a empresa fez tudo. O funcionário se machucou por um descuido dele, o IPI, não tem com que receber nada, né? O direito tá com a empresa. Mas existe essa ideia de que o empregado está sempre com razão, mas não funciona muito bem não. Mas desde que a empresa cumpra com as suas obrigações. O problema é que muitas vezes chega no processo trabalhista, chega no processo trabalhista, o empregado não está registrado, o empregado ele não entregou EPI, então por isso que às vezes, muitas vezes cria-se essa situação, mas é mais por conta disso. Mas a lei ela existe e muitas vezes cria-se a ilusão de que a legislação trabalhista ela foi feita só para proteger o empregado? Não. Ela foi feita para proteger o empregado e o empresário também. Né? Ela tem direitos e obrigações para todos os lados, né, da relação. Então, por isso, não é só o direito não está só com o empregado. Doutor, já aconteceu algum caso, o camarada trabalhou aí 1 mês, 2 meses e quer ganhar, um exemplo aí, o cara assalariado, quer ganhar um valor exorbitante, acontece muito demais, isso. Demais. O empresário fica nervoso, né? Chega nervoso, cara, o cara chega lá, o cara trabalhou 2 meses, tá pedindo 70, 80 mil, não tem como. Acontece demais. Tinha diminuído muito tinha esse tipo de situação, porque com a reforma trabalhista, a legislação tinha mudado. E quando você entrava com um pedido desse absurdo, se você entrasse, vamos supor ali, pedindo 50 e ganhou só 10 mil, sobre os 40 mil, o empregado que perdia, ele tinha que pagar o honorário de sucumbência para o advogado da empresa. Tem? Com a reforma trabalhista veio isso. Só que agora nós tivemos alguns entendimentos contrários a isso e hoje já não tem mais, né? Mas isso tinha reduzido um pouco. Aí agora voltou da mesma forma. Por que acontece no processo trabalhista? O empregado pode pedir o que ele quiser. Então, ele não tem nenhum ônus para ele, entendeu? Ele pede, se ele não ganhar, não ganhou, mas se ele ganhar, ganhou, entendeu? Então, assim, por isso que o processo trabalhista ele é muito perigoso também. Por exemplo, eu já me deparei com várias situações de quando o empresário já procura o escritório, ele já perdeu o prazo da defesa. Então, a partir do momento que eu entrei lá, o empregado entrou pedindo 150 mil, eu não fiz defesa nenhuma, não me defendi, presume-se verdadeiro dos fatos alegados e é bem provável que ele vai ser condenado nos 150 mil. Então, por isso que é tão perigoso o processo trabalhista. O empresário tem que estar muito atento. Se recebeu qualquer notificação, procura um advogado. Entendeu? Não acha que você vai chegar lá sozinho. É comum demais. As pessoas acham, não, mas é muito comum o empresário chegar e ver o que você pode fazer. Aí já passou a primeira audiência e falou, eu achei que a primeira audiência eu podia ir sozinho e eu ia resolver lá, fazer um acordo.
Mas não, na primeira audiência a defesa já tem que estar no processo. Já tem que estar... Tem que estar tudo no processo. As provas e a defesa tem que estar no processo. E o advogado, às vezes, o empresário às vezes não lê a notificação que recebe e acha que vai lá no dia sozinho. É muito comum acontecer. Muito comum acontecer. Aí no que já procura o advogado já não tem muito o que fazer, porque precluiu ali o momento dele produzir as provas de fazer a sua defesa. Aí já rodou. Já rodou. A gente às vezes ainda consegue fazer uma coisa ou outra, mas sobre tudo aquilo que poderia ser feito é muito pouco. Às vezes é muito insignificante. Doutor, por exemplo, eu viajei aqui. Então, por exemplo, um empregado, né? O empregado, ele entrou com um processo. Se ele perder, ele ainda tem que pagar os honorários do advogado do outro ou não? Está 0 a 0? Agora está 0 a 0, não tem mais isso. Então... Mas para o empregado, mas para a empresa ela já tem que pagar. Por isso que o ônus é maior para o empresário. Por exemplo, o empregado entrou, perdeu, eu não tenho honorário de sucumbência, que a gente fala, nenhum para pagar para o advogado da empresa. Não tem mais isso. Entendeu? Na verdade, é fixado, mas acaba não recebendo, porque aí o advogado precisa comprovar que aquele empregado tem condições de pagar, que ele não é hipossuficiente. Em alguns raros casos, a gente acaba conseguindo receber. Mas, via de regra, hoje, não recebe. O mais comum é não receber. Por outro lado, se o empregado entra e ganha a ação, a empresa, além de pagar aquele valor devido para o empregado, ela ainda tem que pagar ali 10%, 15% de honorários de sucumbência para o advogado do empregado. Então o chicote sim vai estralar pro lado da empresa. O chicote acaba se estrolando mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Doutor, qual foi o caso mais, assim, louco, diferente, que você lembra, assim, fala, não, esse caso foi tenso, foi louco demais. Tem muita situação. De acidente de trabalho tem uma. Na verdade, não é louco, é mais drástico, vamos falar assim, do que uma fatalidade. Eu tive um caso há algum tempo já, que até voltando no assunto do acidente de trabalho, é que o empregado, ele acabou perdendo o órgão dele no acidente, o órgão sexual lá dele no acidente. Você tá brincando, sério? Ele foi para fazer um furo, utilizando aquelas furadeiras de chão lá, que vai para furar, para pôr estaca. A furadeira, a calça dele prendeu e foi puxando tudo ali, foi arrastando e triturando, ele ficou sem Mentira, cara. Tem muita situação. Aí nesse caso, ele tá errado ou não? Nesse caso ele estava certo, ele estava, não teve como, porque assim, qual que é a outra grande situação também, a responsabilidade da empresa em determinadas atividades, daí que o empresário tem que ficar atento também para verificar se a atividade dele enquadra ou não nessa situação. Existe lá 5 níveis lá. A responsabilidade da empresa muitas vezes é objetiva, dependendo da atividade. Por exemplo, nisso lá, a atividade rural lá era considerada atividade de risco. Atividade de risco, responsabilidade objetiva da empresa. O que é isso? Independente de culpa da empresa, do empregado, independente de culpa do empregado, a empresa tem que indenizar. Porque é uma atividade de risco. Aconteceu um caso, assim, bem, assim, já tem um bom tempo. Aconteceu em uma determinada empresa, certo? O cara subiu aqueles pallets, transpaleteira que sobe, aquelas cabines que sobe, né? Lá em cima, pega o material lá, tchum, e desce. Numa dessa, o camarada subiu de aliança. Aí ele foi ajeitar uma barrica, alguma coisa lá, engarranchando aqueles pallets, antigamente aqueles pallets de madeira. E ele perdeu o dedo. Amputou. Perdeu o dedo, né? Então isso foi negligência dele. Ele que levantou da cabine e foi tentar ajeitar a caixa, o pallet ou o que seja. Então, nesse caso, o funcionário que é o errado. Vai depender. Aí na atividade, salvo engano, essa é uma atividade considerada atividade de risco. A responsabilidade a responsabilidade é objetivo da empresa. Só que você comprovar a culpa dentro do processo do empregado vai amenizar a situação também. Entendeu? Olha, ele foi negligente, a orientação, se você comprovar que a orientação não era essa, era outra. Eu já tive situação, por exemplo, de empregado que trabalhou muito num dia anterior, e nós conseguimos comprovar isso no processo, e o empregado, o empresário falou para ele, olha, não vai trabalhar amanhã, porque você está cansado, deixa amanhã, deixa o carro aqui, pode descansar na sua casa, descansar,
que você vem no outro dia, pode ficar tranquilo. O cara falou, não, eu quero ir, não sei o que. Não Eu vai. preciso trabalhar. Beleza, não vai. Ficou decidido que não vai. O empresário não chegou na empresa cedo, tinha outros compromissos. No que chegou lá, o cara tinha perdido 2 dedos. Porque estava cansado, não tinha dormido pouco. E ele foi descumprir uma ordem expressa, porque o empresário falou para ele, olha, vai no outro dia. E o cara desobedeceu uma ordem expressa. Nós conseguimos comprovar isso aí dentro do processo, que existia essa ordem, que não era para ele ir, que não tinha ninguém dentro da empresa. E esse cara, por incrível que pareça, ele era o encarregado, depois do dono da empresa, ele era o próximo na hierarquia lá. Comprovamos que ele era ele que tinha que cuidar também nessa questão de proteção de acidente de trabalho, e conseguimos comprovar que ele desobedeceu a ordem. A culpa é dele. Foi uma ordem direta. Ele falou para não ir. Ele assumiu o risco todinho. E nós, nesse caso específico, nós conseguimos afastar toda a responsabilidade da empresa, mesmo sendo atividade de risco. Mas aí, como se diz? Foi uma ordem, E aí tem umas outras situações, não foi a primeira que ele tinha descumprido. Uma ordem direta. Doutor, então vamos mudar um pouquinho. Aqui a gente vai empresarial, vai no empregado e assim vai. A pauta aqui é meio doida. E como eu posso registrar uma empresa? Se eu quiser montar uma empresa, hoje eu quero registrar, o que eu preciso fazer? A empresa você vai ter que registrar ela na ajuda comercial. Então, o caminho mais correto, procurar um contador. Procura um escritório de contabilidade, que ele vai te orientar, pegar toda a documentação, mas o seu registro, exceto o MEI, que você consegue fazer sozinho também, que é o microempreendedor individual, que eu também acabo recomendando que procure um contador, porque você vai ter uma orientação melhor, uma orientação mais técnica. Já que você tocou no MEI, o MEI, né? MEI. Ele é o mesmo, ele tem o mesmo peso de um CNPJ convencional, o CNPJ a responsabilidade é a mesma. Simples na vida. A responsabilidade é a mesma. Até mesmo para, por exemplo, o cara vai, não vou fazer um MEI porque eu não vou conseguir pegar um empréstimo, alguma coisa do tipo. O MEI... ele tem algumas limitações em relação... ele tem algumas limitações, então, porque o faturamento dele, ele tem um valor X que ele pode faturar por ano só. Mas em termos de responsabilidade, até no aspecto trabalhista, fiscal, é a mesma coisa, porque ele é uma empresa, né? Tem um CNPJ, está tudo correto. E quais os tipos de contrato, os contratos empresariais? Quais são os tipos de contratos empresariais que existem hoje? Tem demais, né? Tem muita, mais usados. Contrato, hoje é muito comum fazer o contrato de sócio da empresa. Além do contrato social ali, que já trata disso aí, é muito comum, muito usual hoje, esse tipo de contrato. Hoje, em termos, puxar um pouco para a minha área, hoje é comum a questão do que a gente fala, a pejotização, que é quando você começa a contratar, você deixa de contratar um prestador de serviço CLT, com registro de carteira e tudo mais, e contrata ele como um profissional autônomo. Né? Ele vai ter que abrir ali o seu MEI, ou uma limitada, mas via de regra é o MEI. Ele abre ali o seu MEI e você contrata ele como se você estivesse contratando uma empresa. Né? Tem certos requisitos que precisam ser obedecidos ali, mas esse tem sido um contrato muito comum hoje em dia, que é essa questão o termo mais popular, que é a questão da pejotização. E uma das principais cláusulas que eu tenho que colocar no meu contrato de trabalho? Olha, tem que deixar claro, vamos falar uma cláusula para cima, mas tem que deixar claro quais são as obrigações do empregado também. Hoje existe um documento que chama OS, que é a ordem de serviço. E muitas empresas não fazem essa ordem de serviço. O que é essa ordem de serviço? Ali você vai delimitar quais são as atividades dele inerentes àquela função. Isso até para evitar um outro tipo de ação que é muito comum, que é o desvio de função. Muitas vezes você contrata um funcionário, você vai fazer X, né? Você vai arrumar essa mesa aqui. A sua função é arrumar a mesa. Mas aí, essa mesa aqui, mas aí tem uma outra mesa ali do lado e fala, você tem que arrumar aquela lá também. Não, mas eu fui contratado para arrumar só essa. Né? Não, mas aquilo ali você tem que arrumar a cadeira também, não é só a mesa. Mas às vezes não tem no contrato, no contrato de trabalho, ou no AS, pode ser que venha te dar problema por conta disso. Então, por isso que quanto mais claro for o contrato, exatamente, ser específico. Em relação às obrigações do empregado e até mesmo do empregador, do empresário, para resguardar para um futuro processo. Tem muita situação que você consegue evitar dentro do contrato. Por exemplo, uma coisa comum, e muitas vezes as pessoas não sabem, se o empregado, né, está trabalhando na empresa e ele causa um prejuízo para a empresa, bateu um carro, fez qualquer coisa. Se
a possibilidade de ressarcimento disso, a obrigação dele de ressarcimento não estiver no contrato de trabalho, você não pode cobrar dele. Você tem que... Sério? Independente de culpa. Então, assim, tem que ficar muito atento em relação, porque é uma coisa simples que você vai colocar no contrato, mas se não tiver lá, você não pode cobrar dele. Então, é os detalhes. É detalhes. É detalhe. Doutor, e eu, por exemplo, eu abri uma empresa, não deu certo, vou decretar falência. Fechar a empresa, né? E com isso, eu tenho que pagar mais alguém ou isso é verdade, é uma mentira? O que as pessoas às vezes têm uma ilusão muito grande, é falar, pronto, não estou dando certo, e é comum quando chega com ação trabalhista, o mercado chega com o empregado com a ação grandona lá, exatamente no escritório fala, eu vou fechar a empresa, então que eu nem preciso pagar ele, não preciso pagar ninguém. Não é assim, você tem que pagar. A obrigação vai para o sócio. Entendeu? Então, assim, se na pessoa jurídica não tem patrimônio suficiente, ou se você abre falência, decreta falência da empresa, além de outras implicações que tem ali, você vai ser proibido de ser empresário, de atuar como empresário por um determinado tempo, além de você vai responder pelos débitos ali, seja trabalhistas, seja contratuais, qualquer outra situação, com seu patrimônio pessoal. Então vai no seu patrimônio pessoal. Então, entendi. Se você abriu uma empresa, declarou falência, achando que vai dar o migué na galera, já era. Game over. Não, aí é o seu patrimônio. Hoje existe um instituto processual que é desconsideração da personalidade jurídica, que você direciona a execução ali dentro do processo judicial para o sócio, para o proprietário. Entendi. Então, e até para o ex-proprietário, você pode, dependendo, tem um lapso temporal lá, até para o ex-proprietário, um cara que às vezes teve no contrato social, mas saiu há 6 meses, pelo período que ele ficou, ele responde também, mesmo ele não estando mais na sociedade, na empresa. Doutor, antigamente se falava muito de concordato. A empresa entrou em concordato. O que é isso? O que significa isso? O Instituto equiparava mesmo a falência. Hoje a gente tem, já não é tão recente assim, mas na época que eu formei era uma coisa nova, que é a recuperação judicial, que é quando a empresa ela se vê insolvente, mas também existe uma viabilidade de manutenção da empresa, da atividade. Aí ele entra com um pedido judicial de recuperação judicial. Aí o que é isso? O juiz vai nomear ali um administrador para a empresa, o advogado vai ter que acompanhar, cria-se um plano de recuperação, para qual você vai, mas você tem que pagar as dívidas, tudo, aí ele tem que cumprir aquilo ali para não ser decretada a falência. Uma vez que ele não cumpre isso, aí o próprio juiz decreta a falência. Entendi. Por exemplo, a empresa hoje em dia, deixou a empresa no simples, deixou de pagar, acompanhamos aí os impostos, os encargos, né? E ele ficou sem pagar meses e anos, tentou fazer como é que é o nome? É FIES, não? Tem que o governo... Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. É um incentivo que o governo faz lá, né? Refis. Nossa, quase que não sai. O governo faz um refis e o cara mesmo assim não pagou, né? O governo pode declarar falência para essa empresa ou não? Pode, é uma questão interessante, porque assim, quem pode pedir a falência, você tem que requerer ela, vai requerer, nessas situações, requerer ela inicialmente para que o juiz decrete a falência. Né? Mas qualquer credor de uma empresa pode requerer a falência dela. Qualquer um? Se eu tenho uma empresa, eu estou devendo lá um fornecedor, estou devendo X para ele. Vou te dar um prazo, se você não vai entrar com pedido de falência, você pode fazer o pedido judicial. Sério? Até mesmo o governo pode fazer isso? Até mesmo o governo. Não é comum, mas também. Pode, né? Agora, a pessoa física pedir, existe vários casos nesse sentido. O cara está me devendo, vou pedir a falência dele, então. Por quê? Porque aí, ele pedindo a falência, o que vai acontecer? Ele levanta o patrimônio da empresa, levanta o patrimônio do sócio e tudo responde pela dívida. Então é comum isso acontecer também. Isso acontece até mesmo com o FGTS. O cara não depositar o FGTS dos funcionários, ele pode fazer isso também? Pode fazer isso também. Nossa, então hoje em dia, né? Hoje é muito complicado, né? Porque, provavelmente, a questão do FGTS. Antigamente o FGTS era comum, às vezes, o empresário ficar ali muitos anos, muito tempo sem recolher o FGTS do empregado. Mas o empregado não tinha essa informação tão fácil. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia ele tem um aplicativo na mão, cai no na celular, hora, né? No celular ele olha ali, tá sem... E o que é perigosíssimo em relação ao FGTS é porque o atraso do FGTS, via de regra a gente costuma falar, atrasou mais de 3 meses, o empregado pode entrar com ação judicial, mesmo trabalhando na empresa,
pedindo, a gente fala de forma mais comum, pedindo a justa causa da empresa. O que é isso? Não, é a rescisão indireta. Ele pode entrar pedindo a rescisão indireta, que é quando a empresa está deixando de cumprir as obrigações dela. Qual que é a consequência disso? Ele vai ter direito ao aviso prévio, a multa de 40% do FGTS, vai ser equipara-se uma dispensa sem justa causa. Você tá brincando. É um dos casos, uma das situações mais comuns na Justiça do Trabalho é o pedido de rescisão direta do contrato de trabalho. Você tá brincando. É quando o empregado deixa de cumprir. Ou comum é o FGTS, ou a empresa atrasa, tem um atraso recorrente no pagamento do salário, não concede férias. Tudo isso aí dá direito ao empregado de estar requerendo a rescisão direta do contrato. Então, por que, doutor, agora mudando um pouquinho mais dentro dessa pegada, porque o empresário ele é visto como um grande vilão, né? E quer sempre sugar ali do colaborador, do funcionário, da pessoa. E isso é mito ou verdade? Mas eu vejo dessa forma, que hoje, via de regra, a sociedade, no modo geral, principalmente o empregado, vê o empresário como vilão. Eu acho que é mais uma questão cultural, sabe? Opinião minha, né? Não é que, mas eu vejo uma questão cultural que vem lá de trás, principalmente no país, que é um país que viveu muito da escravidão, da exploração do trabalhador e tudo mais. Então eu acho que vem um pouco disso lá de trás, entendeu? Desse sentimento lá de trás. Eu acredito por conta disso. Mas se você for analisar, e não é querendo defender, mas assim, quem gera emprego, quem gera renda, quem gera riqueza, riqueza eu digo para o país, do modo geral, não para a riqueza pessoal, claro. é um empresário. Se você não tem a empresa, você vai trabalhar para quem? Exatamente, porque às vezes você fala, ele está ficando rico nas minhas costas. Isso acontece mas não demais, sabe respondendo o que eu falo. O empregado chega à noite, deita a cabeça no travesseiro e dorme, amanhã ele vai trabalhar. O empresário ele vai dormir, ele tem folha de pagamento para pagar. Exatamente. Em 30 dias, passa rápido. Encargos trabalhistas, né? Então, falando já pegando esse gancho, qual o maior desafio do empresário hoje, doutor? Eu vejo hoje como maior desafio mão de obra. Mão de obra? Contratação de mão de obra não tem. Mão de obra hoje está difícil. Não acho fácil. Hoje você pode ver em qualquer lugar que você anda na cidade, qualquer cidade que você anda, é comum você ver placa. Estamos contratando, estamos precisando tá desse jeito mesmo, doutor? Não tem pessoas no mercado de trabalho que possam trabalhar. Pelo menos na nossa região, a realidade tem sido essa. E eu não vejo como diferente, não. Teve uma postagem até agora esses dias, eu acho que eu não cheguei a comentar isso no meu Instagram, não, que é um empresário colocou uma plaquinha no restaurante. Você chegou a ver essa postagem? Não. Colocou uma plaquinha no restaurante falando, nós não vamos funcionar porque não temos funcionários, graças aos benefícios sociais, aí, os Bolsa Família e tudo mais. E gerou uma certa polêmica. Isso aí não é a primeira vez que o empresário faz isso. Mas é o grande desafio hoje, não tem mão de obra. Tá. Assim, eu concordo em parte, mas eu acho que o governo, na minha opinião, acho que não incentiva tanto assim, não. Eu acho que a pessoa que se beneficia disso, quer achar que isso, eu acho que... Eu acho o seguinte, eu acho que tem que mudar um pouco eu sou a favor. Eu também, Eu acho que tem que ter esse... Mas tem que ter requisito, tem que ser mais fiscalizado. Isso, tem que ser mais fiscalizado, tem que ser... Eu entendo que teria que ter ali um período para o cara estar recebendo ali, alguma coisa que force ele a procurar também uma atividade. Claro. Porque o que acontece muito hoje, e por que prejudica o mercado de trabalho, é a seguinte situação. O cidadão, ele prefere a informalidade. Claro. Entendeu? Por quê? Porque aí ele não tem um registro na carteira de trabalho, ele não deixa de receber o benefício. Então assim, teria que se mudar essa situação. Falar, olha, vamos incentivar quem está trabalhando. Né? Além de quem está precisando, vamos incentivar quem está trabalhando, vamos pagar os benefícios para quem está trabalhando também, vamos dar um prazo, se a pessoa começar a trabalhar. Eu vejo dessa forma só por conta disso. Porque às vezes a informalidade é incentivada por conta disso. O cara não quer trabalhar de carteira assinada com receio de perder um benefício que já está recebendo do governo. Então acaba prejudicando um pouco por conta disso. Entendeu? É minha opinião também. Não é a finalidade é boa. Mas às vezes a forma como as pessoas que estão recebendo estão lidando com isso, que às vezes você precisa tentar regulamentar. A ideia é boa. A ideia é boa. Acho que é uma opinião, acho que essa é uma opinião também pessoal. Eu acho que teria que ter um tempo X ali para a pessoa receber.
e tem que fazer o curso. Isso, alguma coisa. Basicamente isso. Olha, eu vou te pagar ali com 6 meses, eu te dar mais 6 meses, você vai ter que fazer esse curso. Exatamente. Porque eu não sei, até as últimas informações que eu recebi, tem muito curso disponibilizado pelo governo, sindicato disponibiliza muito curso, Exatamente. que não preenche as vagas. O pessoal não vai atrás de qualificar muitas vezes. Né? Então você teria que estar forçando a pessoa a isso aí para poder continuar recebendo. É o que o INSS tenta fazer hoje também. Também penso dessa forma. Doutor, e quais são os pedidos mais comuns na justiça, né, quais são os pedidos mais comuns na justiça eu errei aqui a pergunta, me perdi aqui, calma aí, trabalhador? Vamos lá. Quais são os pedidos mais comuns hoje na Justiça do Trabalho? Eita, quase que não sai, hein? Jesus amado, ainda bem, viu? A pauta aqui tá demais, tá? É porque eu tô empolgado. É muita informação. Eu tô empolgado, a gente vem, vai, volta, tá ótimo. Eu também fico empolgado, porque eu gosto de falar do assunto. E né? é bom, assim. E eu vejo hoje essa questão trabalhista um grande desafio do modo geral, entendeu? Porque muita coisa vai acontecer, eu acredito. O mercado vai mudar bastante. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje o que seria? Reconhecimento de vínculo, né? Que é o quê? Quando o empregado, às vezes o empresário contrata e não registra a carteira do empregado. Então, ele tem que acionar a Justiça do Trabalho para que aquele registro seja feito e para que os encargos ali inerentes, as verbas inerentes sejam pagas. Hora extra é muito comum na Justiça do Trabalho. O requerimento de pagamento de horas extras. Vamos ver, rescisão indireta. Rescisão indireta também é bem comum na Justiça do Trabalho, esse pedido de rescisão indireta. Basicamente esses três aí são os carros-chefes hoje da Justiça do Trabalho. Né? Aí você vem acidente de trabalho. Hoje tem muito comum também a questão da doença ocupacional. O que é isso? Não é um acidente de trabalho em si. É o cara que desenvolve alguma doença. Tipo alerta. Dentro da empresa ali. O cara trabalha de pegar isso, assim. Movimento repetitivo. É a mais comum. A mais comum é alerta, né? É alerta. Mas é muito comum doença. É problema de coluna, claro, sobrepeso, agachando, carregando coisas pesadas. Então tem várias situações. Problemas de vista também é comum em algumas atividades. E quais as principais causas de justa causa nas empresas, doutor? Justa causa, né? A justa causa é braba, né? É braba. Mas eu vejo muito comum, assim, pela minha experiência hoje, abandono de emprego. Abandono? Falta, excesso de falta, o cara deixa de ir. Você tá ou brincando? Falta com muita frequência. É muito comum. Insubordinação também é muito comum, quando não quer cumprir ali o que está falando. Essa questão subordinação por parte do empregado. Às vezes tem uma ordem ali e não quer cumprir, não quer fazer, entendeu? Então recebe uma advertência, recebe outra e não quer cumprir. E a subordinação, ela é muito comum nessa questão que a gente tratou lá no início, na questão do EPI. Às vezes o empregado não quer usar o EPI, às vezes acha que incomoda alguma coisa. Então é também insubordinação. Briga também causa justa causa. Briga também causa justa causa. Aí a galera não vai sair na pancadaria aí, não. Pelo amor de Deus, empresa não. Briga então. Agora, briga tem uma situação que às vezes deixa o empresário meio revoltado, mas a briga que acontece dentro da empresa, o empresário é responsável por ela. Ele é responsável. O empresário? Ele responde. Agora eu tenho uma pergunta brutal, gente. Então se você chegou lá e o cara te bateu, meio confusão aqui. Estamos no mesmo nível hierárquico dentro da empresa, mas ele veio cá, me bateu, me machucou. O empresário é responsável. Você tá brincando? Mesmo que ele não tenha feito nada. O que você poderia fazer para evitar muitas vezes? Quase não tem o que fazer. Mas aí o empresário também responde. Você tá brincando? Sério? O empresário tem que... Nós tivemos decisão recentemente, acho que foi aqui, não sei se foi aqui em Goiás, de grupo de WhatsApp. Deu uma discussão ali, o cara ofendeu o outro no grupo do WhatsApp da empresa e gerou ali uma indenização dano moral também. Você tá brincando. Então o empresário tem que ficar muito atento. O empresário, então, o empresário só tá... Agora eu tenho uma pergunta. Corta pra mim aqui, gente. Eu tenho uma pergunta que agora o senhor vai... Essa o senhor nunca ouviu na vida e eu já vi, né? Eu cheguei a ver, não, mas eu fiquei sabendo que aconteceu isso. Tá bom. Dois amigos da mesma empresa criam um laço de amizade. Aí um vai, leva para casa do outro, vai assim sucessivamente. E o camarada vai, e como se diz o jargão de hoje, é talarico, pega a mulher do amigo. Isso não pode fazer jamais, viu? Isso é trairagem. O cara levou você para sua casa, pegou a mulher do amigo, né? E as mulheres vai lá para a porta da empresa e o pau cai a folha.
e vira aquele reboliço. É a mulher brigando de um lado, os homens brigando do outro. Nesse caso, o que acontece? É justa causa ou não? Não, dá. Se causou um transtorno ali na porta da empresa, dá justa causa sim. Pelo simples fato de ter acontecido, não. Mas se trouxe isso aí para dentro da empresa, né? Se isso aí gerou algum tipo de consequência para a empresa, igual se teve a confusão na porta, expôs a empresa, expôs os empregados ali e tudo mais, é motivo de justa causa, sim. Aí justa causa pros dois, no caso. Pros dois. Aí é game over. Aí, meu cara, vai ter um que vai perder 2 vezes, né? Teve um que saiu mal. Perdeu a mulher e perdeu o emprego. Esse aí não foi. Deu ruim pra ele, doutor. Não. Qual foi o pior argumento que o senhor já viu em tribunal? O cara chegando lá, um funcionário, falou assim: eu não fui trabalhar por causa disso, por isso que eu desisti da empresa. O pior argumento. Já aconteceu algum argumento? Do empregado, eu tenho e é comum, cara, o empresário chegar e falar isso. Que pra mim é um dos piores argumentos, porque eu não uso, porque não adianta nada. Não adianta aí o cara nada. chega assim: olha, eu não registrei a carteira porque ele não quis deixar eu registrar. Não. Não existe isso. Entendeu? Assim, e é comum, assim, isso aí é 90% dos casos o cara fala isso. Mentira. Mas a responsabilidade é do empresário. Contratei você vai trabalhar para mim. Ó, preciso que você chegue com a carteira de trabalho aqui amanhã. Não trouxe, não começa a trabalhar. Não, e muitas das vezes, doutor, só cortando o senhor aí, o camarada fala assim: eu tô recebendo seguro. Tem demais. Eu tô recebendo seguro e não registra minha carteira da broderagem aí. O cara não recebe, não registra. O funcionário sai, só faz assim pra cima. Lap. Não pode fazer isso. Não pode, é comum demais. É comum, né? E acontece, e muitas vezes esse funcionário dá trabalho para a empresa, porque é comum, é muito comum, às vezes até esse empregado pedir isso aí, mas depois sair da empresa e requerer o reconhecimento lá atrás, do período que estava sem carteira assinada. Então, assim, é bem comum essa situação, e assim, a minha orientação sempre... O empresário falou: não existe esse tipo de coisa, não existe esse tipo de acordo. Não pode. Tá, primeiro que é crime, que é crime, você está fraudando o INSS, né? Você está fraudando ali porque você está informando, é uma situação que não existe, né? Ali você falou porque é muito comum muitas vezes o empregado ser da própria empresa, fala: não, faz um acordo comigo aqui, eu me dispenso, me receber o seguro-desemprego, depois você me contrata de novo. É comum demais acontecer isso, e é crime, né? É crime, porque você está fraudando, né? Você está inventando uma situação que não é real. E da mesma forma, o cara que contrata e deixa de registrar por conta disso. É latado, então. É latado, né? Não pode. É uma coisa jamais. Os dois são errados. Doutor, outra pergunta agora. Se o senhor pudesse criar uma lei, eu vou criar uma lei, ou seja ela trabalhista, seja ela empresarial, qual lei o senhor criaria hoje? Fala assim: não, eu queria que fosse criar uma lei. Qual lei? Eu nunca pensei sobre isso. Nunca pensou, doutor? A gente costuma só cumprir o que está no papel. Né, é tão ali focado, né? É tão ali focado, mas deixa eu ver, o que eu criaria hoje? Dentro da dinâmica processual trabalhista, eu criaria dispositivo no que já tem para flexibilizar algumas situações, entendeu? E para facilitar mais. Tem algumas situações. Por exemplo, vamos pegar essa questão isso é porque é uma questão que está na minha cabeça mais recente, a questão do EPI. Eu tenho situações no escritório que, na audiência, requereu-se lá a celebridade, questão por ausência de EPI, mas na audiência o funcionário alegou que recebia, declarou: não, eu realmente recebia. As testemunhas que tinham no processo também declararam: não, ele recebia. Só que a empresa foi condenada porque ele não recebeu, não assinou, porque ele não assinou o recibo. Mentira, cara. Entendeu? Então, assim, como a lei manda você ter a ficha de controle de EPI, a testemunha não supre o que está na lei em relação a isso. Então, você está brincando. Isso aí eu acho que não tem que flexibilizar, às vezes, em relação a isso. Porque o dia a dia do empresário, principalmente do pequeno... Não, eu acho uma sacanagem. Principalmente do pequeno e médio empresário, o dia a dia é muito corrido. O cara ele tem que comprar, o cara tem que pôr preço em produto, tem que vender, tem que cuidar de funcionário, tem que fazer um monte de coisa dentro da empresa. Só porque o cara esqueceu... Às vezes um detalhe desse aí, o cara se prejudica. Já teve. Ele mesmo falou, já teve só porque não assinou. Porque não assinou. Então isso aí já não é a primeira vez que eu vejo. Eu acho isso aí que alguns aspectos, algumas questões precisam ser flexibilizadas para a realidade da empresa, né? Para a realidade de cada empresa. É muito difícil você tratar o pequeno ali, empresário que tem 3, 4 funcionários, 5 funcionários,
com o mesmo rigor que você trata uma empresa de 200, 300 funcionários. Ele não tem aquela estrutura que a empresa grande tem. Exatamente. Ele não tem um técnico de segurança do trabalho Não que tem, fica ali por até velho. porque se ele for pôr, fica inviável para ele a atividade. Claro. Entendeu? E hoje a gente sabe que em números, eu não sei dizer, mas eu já li sobre isso, em números, o pequeno e médio ele emprega mais do que o grande, entendeu? Porque é o comércio que... É o comerciante, é o cara que tem uma empresa de pão de queijo, uma empresa de... Né, ele emprega mais, às Claro. vezes, né, se você E colocar está empregando e tá também. empregando. E se você ter o mesmo rigor com esse, com demais, eu acho que tem que se flexibilizar mais algumas coisas em relação a isso, ou se dar um apoio maior para esse pequeno e médio empresário. Entendi. Doutor, uma pergunta, né? Qual o melhor conselho que o senhor já recebeu como advogado de trabalho? Eita, nós, hein? Tá Melhor vendo? conselho? Assim, ó. Ou pode ser como estudante, algum professor, alguma coisa que nunca saiu da sua cabeça, sabe? É umas perguntas que não tem nada a ver. Aí foi bem no começo. Foi até um juiz me falou, doutor, numa conversa mais informal, Mas não é juiz de futebol, não, né? Não, um professor falou, dentro do processo trabalhista, eu vou falar isso em questão de processo, você tem que saber de quem é a obrigação do quê, entendeu? Isso aí a gente fala de quem é o ônus da prova, quem tem que comprovar o quê. Porque às vezes você está brigando e você não tem obrigação de comprovar, entendeu? Então, assim, isso aí para mim, a questão profissional, marcou bastante por conta disso. E ficou registrado, Ficou né? registrado. Então eu falo hoje, o processo trabalhista é o ônus da prova. Você tem que saber de quem é a obrigação de quem. E já aconteceu do cliente querer saber mais do que você? Isso é comum. O professor Google aí ajuda todo mundo. É mesmo, velho. Já aconteceu o cara chegar assim, Demais. digitar lá no chat GPT, como ganhar um E eu processo sei, trabalhista. hoje em dia, graças a Deus, pelo tempo que a gente já tem de profissão e tudo mais, esse tipo de cliente que chega com muita informação dessa, eu não costumo pegar. Não, Porque eu sei que um cliente que às vezes vai dar trabalho. vai dar Não trabalho. adianta, ele não vai saber mais. E muitas coisas hoje, até na questão principalmente trabalhista, o que está na lei, a aplicação diverge muito do que você vai achar na lei. Exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes eu chego, isso já aconteceu demais, o cara chega e fala, não, mas eu cumpri tudo. Falo, como é que você põe? E eu entendo também a dificuldade do empresário. Vamos ver essa questão da máscara que eu te falei, do EPI, que o cara não recebeu, só não assinou. Como é que você explica para o empresário que ele vai ter que pagar só porque não assinou o papel? O cara não assinou o papel. Não entra na cabeça dele. Não entra. Não entra. Mas O eu cara- entreguei, eu comprei, eu entreguei. Tá aqui as notas fiscais, aqui Tá tudinho do aqui, que eu tá comprei. aqui, Aqui, fulano, tá aqui. meu gerente, Você ciclano. testemunha e ele declarou que recebeu. Não, mas não tem assinatura. O cara não consegue entender muitas vezes, né? Esse é o problema. Então, se o cliente não... O cliente tem que confiar. Por isso você tem que sempre procurar um advogado da sua confiança, porque você tem que confiar no que o advogado está te falando, né? E principalmente procurar um especialista. Exatamente. Né? Porque nessa questão processual é muito diferente. O processo do trabalho, o processo civil comum, ele é totalmente diferente. Prazo, rito, forma, tudo diferente. Então você tem que estar muito atento se você precisar na contratação por conta disso. Agora o senhor levantou uma questão muito interessante. Eu acho, na minha opinião, isso é opinião, tá, gente? Eu acho que toda pessoa que for abrir uma empresa ou já tem uma empresa, eu acho que, vou falar de uma forma coloquial, eu acho que ela teria que tirar a capivara do bolso, entre aspas, e pedir umas informações antes, fazer uma auditoria, falar assim, doutor Bruno, eu tenho isso. Tem como o senhor fazer uma análise para mim e tal, se resguardar para que futuramente não venha cair na malha. Tem que procurar um profissional. É o correto. É o correto. É o contador e o advogado. Tem que estar junto ali. Até para elaborar, se você vai abrir com um sócio, né? Porque quando você está abrindo, tudo é lindo. É tudo lindo. Aí nós vamos ganhar tanto. Então, sim. Mas aí você tem que tirar a emoção, né? Que é ali a emoção, muitas vezes, e colocar a razão. E aonde o advogado entra? O advogado entra com a razão. Né? Então, eu já fiz muitos contratos e que a parte, os dois são muitos amigos, mas eu previ várias situações que quando eles não fossem mais amigos. Exatamente. E no final das contas, lá depois de 2, 3 anos, aconteceu o que eu tinha previsto no contrato. Mas como tinha um contrato, a gente já sabia como resolver a situação. Já estava Entendeu? Então, por isso da necessidade. Aí você deixar para resolver lá para frente, às vezes você tem uma empresa que você começou ali com um amigo e deu muito certo, e você vai acabar com a empresa na frente porque é uma coisa que você não fez básica lá atrás.
Né? É o que o senhor falou, é o básico. Não, questão imobiliária de imóveis, compra, venda de imóveis, 90% das ações é por contrato mal elaborado. O cara entra no Google, contrato de compra e venda. Achei que vou fazer isso aqui mesmo. Não precisa de advogado, não precisa pagar o cara para fazer. Pra que pagar advogado? Pra que pagar advogado? E chega pra gente o problema. 90% é questão de contrato mal redigido. Aí já era. O Google, entra no Google lá, pega de qualquer jeito e dá problema depois. Aí dá problema. Doutora, uma das últimas perguntas, já chegando já ao final, nossa, foi muito, mas muito bom. Quais são as principais regras sobre o pagamento do salário? Porque fala muito que tem que pagar o funcionário no 5º dia útil de cada mês. O sábado conta como dia útil, como 5º dia útil, ou não? Se eu pagar o vale dentro do mês, que tem empresa que opta pelo vale, do dia 20. E se a pessoa pagar o vale também, ele mesmo assim, e se ele atrasar 2, 3 dias do 5º dia útil, pagar lá pelo dia 7, 8, o chicote é assim, mesmo estrala? Estrala do mesmo jeito. Mesmo que você pague o vale ali na metade do mês ou da metade pro final, você tem que obedecer até o 5º dia útil, a remuneração integral do mês tem que ser paga. Entendeu? Então, assim, se você vai pagar isso aí fracionado, pôr vale ou não pôr vale, não interessa. Até o 5º dia útil tem que estar pago. Tem que estar pago. Se não, rodou. E se o cara for ele assim, por exemplo, trabalha com, vamos lá, que o fluxo de caixa dele, ele trabalha com dinheiro que entra. Ele trabalha com dinheiro que entra e o que entra em cartão, Pix, débito e crédito em geral, trabalha para pagar os fornecedores, tal. Um exemplo. E ele paga com o dinheiro que entra, tal. E mesmo assim, se ele atrasar, qual é a penalidade sobre isso? Não é nem o... Não estou dando nenhum conselho, nem falando para ninguém fazer nada de errado. Claro, a gente está mas só situações. Isso dentro do... Vamos botar a situação dentro de um processo trabalhista. O atraso na remuneração para dar alguma coisa, com a consequência para ele dentro de um processo trabalhista, que vai ser isso, ou mesmo dentro do Ministério do Trabalho, ele tem que ser recorrente. Esse mês apertou e eu paguei com 3 dias de atraso. Tá. É tolerável, mas não é o correto, certo? É tolerável, mas não é correto. Sim. Então, assim, a grande consequência disso, você pode sofrer algum tipo de autuação por parte do Ministério do Trabalho, se você ter esse atraso recorrente, muitos dias. Isso. Tem empresa que vira mês, empresa pequena. Então é complicado. Tem cliente que você fala como é que o cara continua trabalhando, né? Ficou um mês sem receber, porque a gente trabalha porque você tem seus compromissos. Exatamente. Né? E dentro do processo, além dessa questão do Ministério do Trabalho, dentro do processo trabalhista, o empregado que comprove que esse atraso é recorrente, com um grande período, aí, o lapso de tempo grande, ele tem direito à rescisão direta do contrato de trabalho. Ele pode estar requerendo, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Entendi. Que é quando a empresa deixa de cumprir as obrigações dela. Entendi. Então, para finalizar aqui, eu quero só saber da última pergunta. Como um empregado deve lidar com uma ação trabalhista? Chega alguma coisa para ele ou não? Porque o senhor falou aqui que acontece muitas das vezes o cara, eu não fui lá com o advogado no dia da audiência, da primeira audiência. Então, aí agora, como é que eu faço? Chega algum documento, alguma intimação, alguma coisa do tipo? Chega. Duas questões, sim, primordiais em relação a isso, porque a responsabilidade é do empresário. Primeiro, ele vai chegar a notificação para ele. Né? E que ele chegou a notificação, recebeu a notificação, procurar um advogado. Procurar um advogado. Não tem conversa. Não tem conversa. E segundo, o empresário, isso também é muito comum, o empresário tem que manter o endereço dele atualizado na junta comercial. O que acontece muitas vezes? A empresa funciona num local, ela muda para outro local, às vezes para a quadra do lado, para qualquer lugar, e não faz alteração do endereço. Ixi. Aí a notificação chega, às vezes é um prédio comercial, ou às vezes tem alguém lá limpando, ou às vezes tem um cara que te alugou o ponto, tá lá, recebe a notificação no endereço que tá lá no contrato social e não te passa. Mas e se não tiver ninguém? Se não tiver ninguém, a notificação vai voltar. A notificação volta, mas ele tem que ficar atento também. Por quê? Ela volta, mas o juiz tenta te citar de novo, chega uma mãe faz a citação por edital, a empresa por edital e te dá como citado. Entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante o endereço atualizado na junta comercial. Alterou, nem que se alterou um lote,
atualiza o endereço, porque se a notificação chegar, alguém recebeu, se for lá 2 vezes, Isso é ninguém importante, recebeu, hein, doutor? vai te dar como citado. Isso é importantíssimo e isso o Nossa, empresário que muitas dica vezes bacana, hein? deixa passar e já aconteceu demais de chegar lá, falando, já fui. Às vezes, aí o empresário vai te procurar já com a. Geralmente, quando acontece isso, o empresário descobre quando já bloquear dinheiro na conta dele. Ó, bloqueou aqui tantos mil na minha conta, eu quero saber o que, que é. Eu nunca recebi nada. Aí você vai olhar no processo e fala, mas você funcionava aqui? Funcionava. Deixa eu ver seu contrato social. Pô, seu contrato social ainda está com o endereço de lá. Mas aí já era. Que dica bacana, doutor. Então, assim, Nossa, é essa foi importante. top da galáxia. É importante. E a mesma questão vale para o empregado. Aham. Porque o empregado ele é obrigado a manter o endereço dele atualizado na empresa. Por exemplo, quando o empregado começa a faltar demais, você é obrigado a notificar ele para ele retornar. Então, sua obrigação é notificar no endereço que está lá, no contrato dele. Se ele não informou outro nem nada, vai voltar e a justiça entende ele como notificado também. Entendi. Então, a obrigação também é por parte do empregado. Mas o prejuízo maior é para o empresário. Porque se ele não mantém esse endereço atualizado, é um risco muito grande. Nossa, doutor, top da galáxia essas dicas aí. Doutor, estamos passando já para o final do programa e nós temos um quadro aqui que chama Bate-Bolas do Talco Show. Aí eu faço uma pergunta, por exemplo, faço assim, café, aí você responde, ai, pão de queijo, ai, café é muito bom, café remete à minha infância, entendeu? Por exemplo, arroz, aí você fala feijão, mais ou menos isso. Tá beleza? É o que vier na cabeça. O que vier na cabeça. Preparado, doutor? Preparado? Vambora. Eu sempre começo arrebentando, viu? Eu sabia que você não ia deixar passar sem dar uma Um apertada moço, nisso aí. um amor. É minha esposa. Pô, esses caras é forte, advogado é forte mesmo, velho. O cara é forte. Dá um amor, minha esposa. Já, pô. Tá vendo? Por isso que é advogado, por isso que é advogado. Um sonho. Um sonho? Porra, hein? É, brabo. Sem saber, não vai falar que coloca a tatuagem de carpa. Tem um negócio de tatuagem que coloca carpa pra cima, pra baixo? Tem. Mas eu vou ser bem sincero, o sonho, sim. A gente, claro que a gente tem muito sonho Claro, material, Isso, né? claro, Coisas materiais, aí tem um monte. Mas assim, eu sonho em envelhecer. Eu tenho vontade de envelhecer ao lado da minha esposa mesmo, com uma família grande. É meu sonho. Né? Sabe, tipo, chegar num almoço de domingo, tá lá. Eu tenho 2 filhos. Eu queria. Minha vontade era ter uns 4, 5, chegar àquela casa cheia. E ver os netos. Vamos lá, é bacana, hein, doutor? E o seu filho falar com você, pra você, sobre você, né? Fazer referência a você com admiração, por exemplo, e tudo mais, o neto. Ó, então é um sonho que eu tenho, de envelhecer ao lado da minha esposa, com a família estruturada. É difícil hoje em dia, hein, doutor? E é difícil, muito. Difícil, hoje em dia a realidade nossa é diferente. Parabéns. Um time. A Flamengo aí. Ah, não, velho, tinha que ter um defeito. Você Tinha fica postando que ter vídeo do Flamengo aí. Tinha que ter um defeito, viu, gente? Uma comida. Comida, eu gosto de massas. Massas? Que legal, hein? Massa. Lasanha, panqueca, macarrão. Eu não sou muito fã não, sabe por quê, doutor? Eu trabalhei numa escola municipal, eu era office boy. Tinha 12, 13 anos, sabe? E comia muito lanche. Que as lanchinas brasileiras eu comi muito macarrão na infância. Tinha macarrão, né? Macarrão só com o cheiro do molho de tomate. Delícia, era bom demais. Era muito bom, mas eu comi feijão tanto. tropeiro, né? Exatamente, feijão tropeiro. Comi demais e acabei, assim, não sou muito fã. Não acontece que eu não como, né? Uma bebida. Bebida? Rio da Prata. Esse bicho é bom mesmo, é advogado mesmo. Uma vergonha. Eita, nós, hein? Uma vergonha? Que eu já passei, vamos ver. Já passou demais, já passei demais. Vergonha acontece toda hora, né? Toda hora, né? Deixa eu pensar aqui, hein? Pra mim, o que eu vou falar num modo mais genérico, mas que eu fico meio constrangido é quando você fala alguma coisa meio no momento errado ali, que constrange a pessoa. Às vezes você acha que quando você é mal interpretado também, né? Isso é muito. Isso é ruim pra caramba. E você fica com aquele negócio na cabeça, fala, pai, podia ter ficado calado, não ia falar nada. Não, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Já aconteceu que eu no mercado, tá uma senhora e uma criança. Aí a criança, ai, mãe, eu quero comprar esse chocolate pra mim e tal. Aí ela falou assim, não, vou comprar não. Eu falo, não, deixa, fala pra vovó comprar. Aí ela fala, não, eu sou mãe. Isso é vergonha. E quando você pergunta, você tá de quantos meses? Não, eu acho que essa é uma das piores.
o que acontece com muito, eu estava comentando com a minha esposa ontem, eu tenho, às vezes eu não é que eu sou tão ruim assim, mas tem uma pra trás, assim, eu tô meio esquecido, sabe? Às vezes a pessoa te cumprimenta, sabe tudo da sua vida, conversa, e aí não sabe quem é. Não sabe quem é. Já aconteceu. Eu já acontecei, você fica meio constrangido. Nome é uma coisa que... Eu tenho uma técnica e uma tática, eu chamo todo mundo de gato. Gato, eu também eu tenho um que eu uso, meu querido, meu querido, como é que tá? Quero não ter perigo de errar. Um castigo. Eita, nós, hein? Castigo? Eita, né? Na infância teve algum castigo com a mãe? Apanhei demais. Nossa senhora. Na nossa época, eu já apanhei de vara. E hoje falar, você não pode falar isso. Cara, eu apanhei e sou grato a eles por ter apanhado. Minha mãe né? A gente muito do que a gente é hoje, né? O caráter que formou foi por conta de coisas lá atrás, né? Claro, é o meu, resultado disso. Meu pensamento, não? Né? Independente de qual a situação, mas na infância, ficar sem jogar bola me deixava... Nossa, sem jogar bola é brabo. Sem videogame, me deixava revoltado. Brabo. Um medo. Medo? Ter medo de não envelhecer. É mesmo? O povo fala que é ruim envelhecer, mas eu quero envelhecer. Eita, eu falo, pra você não envelhecer, é só você morrer, jovem, né? Então é melhor envelhecer. Um futuro. Um futuro? Perto, hein? Pode repetir, se quiser, não tem problema não, viu? Mas aquilo que eu falei do sonho mesmo, né? De estar ali com a família junto. Focado, né? Um arrependimento. Um arrependimento? Uhum. Tem cara que não tem arrependeu nada, não, né? O seu maior orgulho? Minha família. Ter conseguido... Agora esse é brabo. Sua maior realização? Acaba repetindo também. A família. A riqueza acho que tá... Não, isso aí não tem... Eu vi um negócio esses dias e eu tenho muito isso comigo, é que problema que não resolve com dinheiro não é problema, é dificuldade. Exatamente. O problema é aquilo que você não resolve com dinheiro. Exatamente. Então, o maior bem da vida? A vida, né? A vida, mas um animal. Um animal gosta de cavalo. Sério? Muito. É o primeiro que falou aqui. Sou apaixonado por cavalo. Tudo é cachorro, gato. Eu já tive cavalo, mesmo? Minha esposa, a gente tinha muito tempo. E eu sou apaixonado em cavalo. Sério? Eu acho um animal sensacional. Bonito também, né? Bonito, imponente e de uma inteligência grande. Uma mulher? Minha esposa. Olha, esse homem é demais da conta. Um homem? Um homem? Um pai, cara. Aí, agora eu vou te complicar mais. Outro homem? Outro homem? Aí... cara. Que eu admiro. Que você admira, pode ser seus filhos. Meus filhos, mas assim, de referência tem muito, né? Na parte jurídica. Isso, tem demais. De família. Eu gosto muito de ouvir algumas coisas do Paulo Vieira, do Paulo Vieira. O próprio Pablo Marçal, tem algumas coisas. A gente vai filtrando, né? Tem algumas coisas que você tem que filtrar, mas tem algumas coisas que a gente tem. Exatamente. Eu também penso dessa forma. Porque eu não gosto do fulano que ele fala só cada coisa. Uma atenção que eu acho interessante, cada um tem um filtro. Exatamente. Né? Cada um enxerga determinadas coisas pelo filtro que você tem nos olhos. Exatamente. Que é a sua vida, sobre a sua história e tudo mais, né? Então, assim, tem coisas que eu não concordo de forma alguma, mas tem coisas que fazem muito sentido para mim. E o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Dr. Bruno Sandro, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Talco Show. Foi sensacional. Assim, cara, tinha coisas que eu nunca imaginava e acabei falando, nossa, eu não sabia disso e hoje eu fiquei sabendo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Isso. Eu sei que eu sempre falo, eu sei que o tempo de cada um é o maior bem da vida, é a coisa mais preciosa.
poderia estar no trabalho, poderia estar com sua esposa, poderia estar resolvendo 1000 coisas, mas está aqui com a gente. Obrigado mesmo pelo carinho. Te agradeço certo? pelo convite. Eu que agradeço. E eu gostaria que o senhor deixasse as redes sociais do senhor aqui. Quem quiser conhecer o Bruno, quem quiser conhecer, pode ficar à vontade, doutor. Primeiro vou te agradecer pelo convite. Obrigado. E te parabenizar aí pelo projeto, bom, né, pelo doutor? trabalho. Tá bom demais. Tem acompanhado. mais ou menos. Isso aí. Tá no caminho certo, é isso aí. Você já sabe o caminho, na verdade. Eu falo nem que tá no caminho certo. No caminho você já sabe, você já tá fazendo aí. Obrigado, doutor. Tá tudo excelente. Grandes parceiros aí. Tá grandes. Junto, né? Uma satisfação muito grande. Se quiser repetir o convite pra gente falar aí de Flamengo, de alguma coisa aí. Tem que acabar com o programa agora. Tô à disposição. Tem que acabar com o programa. A rede social. Mas a rede social é Bruno Sandre. Isso, Bruno Sandre. O Instagram. Bruno Sandre, né? Doutor, mais uma vez, obrigado. E antes de terminar o programa, a gente sempre dá uma lembrancinha para as pessoas aqui, ó. O kit da Cachaça Jamel. Olha que lindo lá, doutor. Olha só. Olha que lindo. Já tem um lugar para colocar lá. Pro lago esse final de semana, feriado, já tá no... Vou levar para lá. Aí, eu vou aproveitar aqui também, quero te deixar um presente. Eita, também. Nós, aí, olha. Lá do meu escritório. Olha que coisa mais linda, doutor do céu. Olha. Lá da CMS Advogados. Olha que coisa mais linda, é mesmo, a CMS Advogados, ó. Tá aqui, olha lá, a CMS Advogados. Doutor, obrigado mesmo. Obrigado por tudo mesmo, mas também tem mais um presente. Eu não poderia ter deixado, se o senhor gosta do vinho. O senhor falou do vinho Rio da Prata, do meu amigo Amauri Gato Esberardi. Teve um dia que eu chamei o Bruno, eu vou falar só pra você aqui, ninguém pode saber não. E eu fui fazer a apresentação do Amauri, né? Aí eu falei assim, não, ele é empresário, ele é bonito, tal, ele é sommelier. Quase que ele me deu quase que me deu uma garrafada, enólogo. E tem uma história mais aqui um vinho da Prata pra você. Coisa boa. Tá, doutor? Obrigado mesmo, valeu mesmo. Convite, e o Talco Show fica sempre aberto, de portas abertas para o senhor. Obrigadão. Eu que agradeço. E o programa vai ficando por aqui, mas antes fazer os agradecimentos finais. O Hipermercado Seu Azul, meu amigo Cleovânio, gente, o dia dele não esquece. O Fuma Alvorada, a Ellen Fernando, Global Suplementos, a Michele Esberardi, a Maurício Esberardi, a Nectar Sorvetes, Cachaças Jamel, meu amigo Uênio André, Droga Certa, meu amigo Marcelo Dutra, Fazenda Babilônia, Dona Thelma, hein? Vou voltar aí, Dona Thelma. Vinhos Rio da Prata, do meu amigo enólogo, não sommelier, enólogo, Maurício Berardi, Eduardo da Confecção, tá precisando daquela camiseta filé, uniforme, ela faz em geral. E o A3 Comunicação, estúdio maravilhoso, os caras editam, faz vídeo, os caras até dá salto mortal aqui. E o Talco Show fica por aqui, amanhã tem mais e aguardo vocês. Fiquem todos com Deus e um grande beijo. Até a próxima. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra,
conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança.